Queridos amigos, sejam bem-vindos a mais uma edição do Orbital Geek. Nesse vídeo, exploramos a fascinante história da cosmologia moderna, desde o Big Bang até a teoria do estado estacionário. Descobrimos como um filme de terror inspirou cientistas a questionar a origem do universo e como debates acalorados moldaram nossa compreensão do cosmos. Examinamos evidências cruciais, como a radiação cósmica de fundo e o desvio para o vermelho das galáxias, que apoiam a teoria do Big Bang. Mas será que o caso está realmente encerrado? Teorias alternativas recentes desafiam nossa visão do universo. Afinal, o Big Bang é realmente a melhor explicação para nossas origens cósmicas? Assista até o fim e descubra por que a ciência nunca para de questionar. Não se esqueça de deixar seu comentário. Qual teoria você acha mais convincente? Uma noite em 1946, 3 amigos professores da Universidade de Cambridge foram ao cinema para apreciar o filme de antologia de terror Dead of Night, Mortos da Noite. Este filme começa com o protagonista chegando a uma propriedade rural, onde ele encontra um grupo variado de personagens que contam suas histórias perturbadoras. Após matar um deles, o protagonista acorda do que parecia ser apenas um pesadelo, mas uma ligação telefônica o chama de volta à mesma propriedade, reiniciando assim toda a história. Aqueles 3 amigos eram professores de astronomia, matemática e cosmologia, e a estrutura cíclica daquele filme de terror os inspirou a formular um dos desafios mais credíveis à teoria do Big Bang, uma teoria segundo a qual o universo é infinito, atemporal e, mais crucialmente, sem um começo definido. Esta é a teoria do estado estacionário do universo. Hoje, a teoria do Big Bang é a explicação mais amplamente aceita para a origem do nosso universo, mas nem sempre foi assim. Por pelo menos 2 décadas, o estado estacionário parecia obter mais consenso. Mesmo tão recentemente quanto abril deste ano, 2024, novas publicações lançaram dúvidas sobre o Big Bang. Mas vamos passo a passo. O que exatamente a teoria do Big Bang implica? Bem, a teoria foi formulada pela primeira vez em 1927 como uma hipótese do átomo primordial pelo físico e astrônomo belga, padre católico Georges Lemaitre. O rótulo Big Bang só pegou em 1949. Ironicamente, isso foi pensado como uma frase ligeiramente depreciativa e foi cunhada por um dos fundadores da teoria do estado estacionário, o astrônomo inglês Fred Hoyle. Chegaremos a ele mais tarde, mas por enquanto, vamos nos ater a Lemaitre. De acordo com sua hipótese, o universo se originou de um único ponto, infinitamente quente e denso, há cerca de 13,7 bilhões de anos. Uma expansão explosiva repentina ocorreu, inflando o átomo primordial mais rápido que a velocidade da luz. De acordo com o físico Alan Guth, esta fase durou uma fração de segundo, para ser preciso, 10 elevado à potência de menos 32 de um segundo. Após esta inflação inicial, uma segunda fase conhecida como reaquecimento teve início. Este foi o processo pelo qual a radiação e as partículas começaram a povoar o universo. Na fase seguinte, cerca de 380 mil anos após o Bang inicial, elétrons livres flutuando no vazio começaram a se agregar com prótons e nêutrons, formando assim os primeiros átomos. Este processo também pode ser descrito como uma transição de um estado de matéria-plasma para um gás neutro. De acordo com pesquisadores da NASA, este processo permitiu que fótons permeassem através da sopa caótica inicial do universo. Agora, fótons são a partícula mais elementar da radiação eletromagnética, como a luz, e esta luz primordial brilhando através do nosso universo primitivo tem sido descrita como o brilho residual do Big Bang, ou mais apropriadamente, como a radiação cósmica de fundo em micro-ondas, ou CMB. A partir daquele momento, o universo tem estado basicamente bem por bilhões de anos. Crucialmente, ele nunca parou de se expandir desde aquela primeira explosão incrivelmente rápida e incrivelmente violenta. Este é um aspecto-chave da teoria do átomo primordial ou do Big Bang. Vivemos em um cosmos em constante expansão, se estendendo a uma taxa mensurável a partir do ponto de origem primordial. A teoria proposta pela primeira vez em 1927 pelo padre Lemaitre é agora mainstream, mas durante grande parte da primeira metade do século XX, ela era, na verdade, a exceção. Antes e imediatamente após aquele ano, modelos baseados na criação contínua estavam em voga. Agora,
Este ponto era bastante complexo para nossos cérebros pequeninos, então, permita-nos esclarecer. De acordo com a teoria do Big Bang, toda a matéria atualmente presente no universo estava contida dentro daquele ponto primordial incompreensivelmente denso. Por outro lado, os modelos de criação contínua sustentam que a matéria é constantemente criada a partir da radiação, e esta nova matéria substitui a matéria antiga, que é convertida em energia em processos estelares. Então, nova matéria entra, substitui a matéria antiga. O resultado geral é que o universo é mantido em um estado estacionário. O físico americano William Macmillan foi o primeiro a propor tal modelo de estado estacionário em 1918. 10 anos depois, seu colega James Jeans especulou que a matéria era continuamente criada no centro das nebulosas espirais, onde a matéria é derramada em nosso universo a partir de alguma outra dimensão espacial, de modo que elas aparecem como pontos nos quais a matéria é continuamente criada. Até mesmo Albert Einstein foi um dos primeiros defensores dos modelos de estado estacionário, como descoberto por uma equipe de pesquisadores do Instituto de Tecnologia de Waterford, do Instituto de Estudos Avançados de Dublin e da Universidade de Cambridge. Os pesquisadores examinaram um manuscrito inédito de 4 páginas redigido por Einstein em 1931 e intitulado Sobre o Problema Cosmológico. Em seu artigo, o famoso cientista propôs um mecanismo para explicar como a densidade da matéria permanece constante, mesmo quando o raio do universo continua se expandindo. Einstein concluiu que nova matéria se formava continuamente a partir do espaço vazio, um processo que também determina a expansão do nosso universo. Sem entrar em detalhes específicos, que estariam totalmente além da nossa compreensão de qualquer maneira, a equipe de pesquisadores identificou algumas falhas nas equações escritas por Einstein para provar seu modelo de estado estacionário. Sua conclusão foi que, citando, Einstein descobriu o erro em um ponto posterior, percebeu que o modelo levava a uma solução trivial e deixou o trabalho de lado, sem corrigir a equação. Além desses precedentes, o que hoje é referido como teoria do estado estacionário foi formalmente desenvolvido pelos professores de Cambridge Fred Hoyle, Hermann Bondi e Thomas Gold. Esses são os 3 amigos do início do nosso episódio que desfrutaram de uma noite emocionante no cinema. Ao voltar para a casa do cinema, Gold sugeriu produzir um filme com uma estrutura cíclica semelhante a Dead of Night, de modo que um espectador pudesse começar a assisti-lo em qualquer ponto. Ele então expandiu seu pensamento para todo o universo. Poderia ser que o universo fosse como seu filme hipotético, um rolo cíclico sem fim, sem começo e sem fim? Mais precisamente, Gold se perguntou se o universo, à medida que se expandia, estava sendo reabastecido com matéria recém-formada. Fred Hoyle elaborou um conjunto de cálculos complexos que sugeriam que a matéria poderia de fato ser criada de forma contínua, e se a matéria estava realmente sendo criada em todos os lugares o tempo todo, isso significava que o universo teria que se expandir para abrir espaço para ela. Então, vamos decompor isso, certo? O fato de que o universo está constantemente se expandindo tem sido amplamente divulgado desde 1929, quando o astrônomo americano Edwin Hubble publicou sua lei de Hubble homônima. De acordo com a observação de Hubble, as galáxias se afastam da Terra a uma velocidade proporcional à sua distância. Quanto mais distante a galáxia, mais rápida a velocidade. Esta lei implica que a distância média entre as galáxias está aumentando. O universo, portanto, deve estar se expandindo ao longo do tempo. Hoyle, Bondi e Gold trouxeram uma nova suposição para o quadro: a criação contínua de nova matéria na pequena taxa de um átomo de hidrogênio por 6 km³ de espaço por ano. O cosmos parece bem avarento, se você me perguntar, mas de acordo com o nosso trio de professores amantes de cinema, esta taxa é na verdade suficiente para formar novas estrelas e galáxias. Para recapitular então, os 2 ingredientes essenciais desta teoria são: 1. Nova matéria está sendo constantemente criada. 2. O universo está constantemente se expandindo. Então, criação e expansão, isso não soa exatamente como um estado estacionário, não é? Bem, a questão é que Hoyle, Bondi e Gold estavam pensando na densidade média da matéria. Mais uma vez, se nova matéria constantemente entra em um universo constantemente em expansão, a densidade média da matéria no cosmos permanecerá constante.
Portanto, seu modelo descreve o universo como estando em um estado estacionário. Outro elemento importante desta teoria é que o universo, embora em expansão, é estacionário em grande escala. Isto é conhecido como o princípio cosmológico perfeito, segundo o qual o universo é infinito em tamanho, infinitamente velho e destinado a um futuro infinito. E neste ponto, você pode estar pensando, mas e quanto à criação de nova matéria como demonstrado por Hoyle? E quanto ao nascimento de novas estrelas e à evolução dos planetas? Na verdade, a teoria do estado estacionário admite que mudanças podem ocorrer, mas apenas em uma escala muito pequena e localizada. Mas à medida que nova matéria é criada, a matéria antiga desaparece no nada. À medida que as estrelas explodem em vida, as estrelas velhas esgotam seu combustível e param de brilhar. Então, se olharmos para uma grande região do espaço, algumas dezenas de milhões de anos-luz de extensão, podemos perceber que a quantidade média de luz emitida pelas estrelas não varia ao longo do tempo. Mais uma vez, isso nos leva à conclusão de que o cosmos é interminável, homogêneo e atemporal. É o mesmo em todas as direções e não evolui ao longo do tempo. Este conceito está claramente em antítese com a hipótese do átomo primordial, ou Big Bang, que identifica um ponto claro no espaço e no tempo em que o universo explodiu para a existência. A grande questão é: a teoria do estado estacionário fazia sentido? Espero não estar dando muitos spoilers aqui, mas apesar da popularidade inicial da teoria do estado estacionário, eventualmente o Big Bang saiu vitorioso. Os primeiros golpes contra o estado estacionário vieram cortesia de observações de radiotelescópios no início dos anos 60. Estas observações provaram a existência de um grande número de fontes de rádio a uma distância de bilhões de anos-luz. Isso levou a duas conclusões. Primeiro, essas fontes haviam emitido seus sinais bilhões de anos atrás. E segundo, bilhões de anos atrás, havia mais fontes de rádio do que há agora. Esta última conclusão implica que o universo está mudando em mais do que apenas uma escala pequena e localizada, o que em si contradiz a teoria do estado estacionário. Além disso, em 1963, o astrônomo Martin Schmidt descobriu uma nova classe de corpos celestes até 1000 vezes mais brilhantes que a Via Láctea, mas muito menores. Os astrônomos mais tarde reconheceriam esses objetos como quasares. Agora, os quasares são encontrados apenas a enormes distâncias da Terra, o que implica que a luz que vemos hoje foi realmente emitida bilhões de anos atrás. Portanto, o fato de que os quasares só existiam bilhões de anos atrás fornece mais evidências de que o universo mudou ao longo do tempo. A teoria do estado estacionário sofreu outro golpe em 1965, graças a uma descoberta acidental de dois engenheiros trabalhando para os laboratórios Bell Telephone, Arno Penzias e Robert Wilson. Um de seus receptores de rádio captou alguns dados anômalos que o pesquisador da Universidade de Princeton, Robert Dicke, identificou como sendo evidência da CMB, a radiação cósmica de fundo em micro-ondas. Para simplificar, Penzias, Wilson e Dicke haviam captado o eco de fundo fraco deixado pelos estágios iniciais do Big Bang primordial. A existência da CMB corrobora a hipótese de Lemaitre, mas não pode ser explicada pelos proponentes do estado estacionário. Mas eles tentaram, argumentando que este tipo de radiação foi emitido por uma ou mais supernovas. Pesquisas extensivas sobre a CMB provaram que ela era igual em qualquer direção do universo e, portanto, não poderia ter sido emitida por várias supernovas dispersas. Pesquisas posteriores acumularam-se ainda mais a favor da equipe Lemaitre. Tome a abundância de elementos leves como hélio, isótopos e lítio, por exemplo. Estes provavelmente foram formados nos primeiros minutos muito quentes e muito densos após o Big Bang. E, finalmente, temos que levar em conta o efeito Doppler. Este princípio fundamental explica como as mudanças percebidas na frequência da luz, som ou outras ondas dependem de como uma fonte e um objeto se movem um em direção ao outro. Este efeito influencia a luz emitida pelos corpos celestes. Se uma estrela ou planeta se afasta de nós, sua luz se move em direção a comprimentos de onda mais longos. No jargão científico, diz-se que o corpo está avermelhando. Por outro lado, se um corpo celeste está se movendo em direção a nós observadores, suas ondas de luz parecem encurtadas. Neste caso, o corpo está azulando.
medições da luz emitida pelas estrelas têm mostrado até agora que todas as galáxias estão avermelhando, ou seja, estão se afastando de nós. Esta observação confirma ainda mais a teoria do Big Bang, pois mostra que nosso universo está em um estado constante de expansão. Eventualmente, a teoria de Hoyle, Bondi e Gould gradualmente caiu em desgraça entre os cosmólogos, à medida que mais e mais evidências apoiavam a hipótese inicial de Lemaitre. Como Stephen Hawking uma vez descreveu o estado estacionário, a teoria do estado estacionário era o que Karl Popper chamaria de uma boa teoria científica. Ela fazia previsões definidas que podiam ser testadas por observação e possivelmente falsificadas. Infelizmente, para a teoria, elas foram falsificadas. Você seria perdoado por pensar que o assunto está resolvido. O cosmos observável tem um ponto de origem definido e tem se expandido constantemente desde então. Mas, infelizmente, nem todos concordam com a academia estabelecida. Um artigo do escritor de ciência Stav Dimitropoulos, publicado pela Popular Mechanics em abril de 2024, chamou a atenção para um artigo de 2022 de Jack Vilenitchik, escrevendo para o Progress in Physics, que afirma que o Big Bang pode ser uma farsa. O próprio Vilenitchik é citado dizendo: "Não, o universo não começou como um átomo em explosão ou qualquer coisa assim. Não há começo nem fim para o universo." Agora, devemos especificar aqui que o Sr. Vilenitchik é um astrônomo amador e advogado de profissão, mas parece que ele fez sua lição de casa. Vilenitchik examinou minuciosamente a teoria do Big Bang e afirmou que seu ponto fraco é sua dependência do efeito Doppler como meio de prová-la. Segundo ele, o efeito Doppler é uma teoria de 180 anos que ninguém respaldou com evidências experimentais. Portanto, Vilenitchik duvida muito que os corpos celestes possam estar avermelhando. Na verdade, ele duvida se um desvio para o vermelho é indicativo de movimento. O autor do artigo baseou suas observações em um teste de espectroscopia usado pela primeira vez pelo astrônomo William Huggins, em 1868. Para esclarecer, espectroscopia é a medição de espectros, ou seja, a intensidade da luz emitida por corpos celestes. Ele então pediu a um astrofísico profissional para processar dados de espectrometria fornecidos pelo Observatório Keck, no Havaí. De acordo com Vilenitchik, o resultado de seus estudos está alinhado com um modelo cosmológico conhecido como modelo de luz cansada, ele próprio incompatível com o Big Bang. A luz cansada foi concebida pela primeira vez pelo astrônomo suíço Fritz Zwicky em 1929, que atribuiu o desvio para o vermelho do universo aos fótons perdendo energia à medida que atravessam o cosmos. Portanto, o fenômeno do desvio para o vermelho não se deve ao movimento, mas sim à perda de energia. Assim, Vilenitchik concluiu que o universo não está se expandindo, mas sim é estático. O autor atacou a teoria do Big Bang e o efeito Doppler também de outro ângulo, citando a teoria corpuscular da luz de Isaac Newton. De acordo com esta teoria, a luz é feita de corpúsculos, ou pequenas partículas viajando em linha reta. Estes corpúsculos vêm em diferentes tamanhos, com os maiores emitindo luz azul, enquanto os menores irradiam luz vermelha. Aderindo a esta teoria, Vilenitchik desafia o fato de que os diferentes deslocamentos coloridos dependem do comprimento de onda da luz emitida por um corpo celeste. Na verdade, o autor rejeita a ideia de que a luz deve ser uma onda. Em suas próprias palavras, se a luz não está em ondas, então lá se vai a teoria Doppler, porque toda a teoria é baseada na ideia de que a luz está em ondas. A Popular Mechanics pediu ao professor de física Stephen Hawley da universidade para revisar o artigo de Jack Vilenitchik. Seu veredicto: a premissa de que o Big Bang é uma grande farsa devido à sua dependência do efeito Doppler é um grande salto na lógica. A teoria de Doppler tem sido testada repetidamente e tem se mantido. O professor Hawley argumentou ainda que, sem depender do efeito Doppler, não teríamos sido capazes de nos envolver em exploração extraterrestre, citando novamente: fomos capazes de conciliar a composição química de estrelas e planetas, notando a correspondência de linhas espectrais com linhas conhecidas observadas de produtos químicos na Terra através da espectroscopia Doppler. Hawley concluiu admitindo que a ciência pode nunca ter uma prova 100% conclusiva de que a teoria do Big Bang está correta. No entanto,
É o nosso melhor modelo cosmológico para descrever as origens do universo, corroborado por décadas de observações. Citando novamente, não vivemos em um mundo de fatos alternativos. Devemos ir onde as evidências apontam. Não há nada que sugira que o Big Bang seja um mito no momento. Mais uma vez, você seria perdoado por pensar que o assunto Big Bang versus estado estacionário está resolvido de uma vez por todas. Bem, talvez esteja, até que uma nova hipótese surja. E a propósito, devemos ser gratos por o debate estar resolvido ou devemos ser gratos pelo fato de ter havido um debate contínuo? Para concluir, gostaríamos de tomar emprestadas algumas palavras e alguns pensamentos de Yuri Balashov, professor de filosofia da Universidade da Geórgia nos Estados Unidos. Em um artigo de 1994, ele argumentou que a cosmologia como um todo ganhou com essa controvérsia. O sucesso inicial da teoria do estado estacionário, na verdade, estimulou a pesquisa nos campos da síntese nuclear estelar e da radioastronomia. Ambos os campos de pesquisa, especialmente a radioastronomia, eventualmente contribuíram para refutar o estado estacionário e impulsionaram a ciência em direção à confirmação do modelo do Big Bang do universo. Nas próprias palavras de Balashov novamente, não é óbvio que essas e algumas outras realizações teriam sido feitas tão rapidamente se não houvesse uma teoria do estado estacionário para ser derrotada. E essa é a beleza da ciência. Nenhuma hipótese é conclusivamente errada, nem conclusivamente certa, até que seja provada ou refutada por evidências. Por mais extravagante, por mais sujeita a ser desacreditada, cada nova hipótese, cada nova teoria, conceito ou modelo é mais um tronco jogado na fogueira do debate científico, um fogo cujas chamas impulsionaram nossas mentes terrestres e até mesmo nossos corpos, cada vez mais perto dos segredos do universo. Um século de debates cósmicos, teorias malucas e cientistas discutindo como adolescentes no Twitter. O Big Bang ainda reina supremo, mas não se enganem. A ciência é uma diva dramática que adora uma reviravolta. Quem sabe, amanhã podemos descobrir que o universo é na verdade uma simulação de computador rodando no laptop de um alienígena adolescente entediado. O fato é que, por enquanto, o Big Bang é nossa melhor aposta. Mas, hey, a ciência não é sobre certezas absolutas, é sobre questionar, testar e ocasionalmente gritar "Eureka!" no chuveiro. Então, deixe-me provocar vocês com esta bomba. Se pudéssemos viajar no tempo e testemunhar o início do universo, será que veríamos uma explosão cósmica ou simplesmente Fred Hoyle rindo da cara de todos nós? Compartilhe sua teoria maluca nos comentários.